Olá pessoal, eu sou Denise Cavalcante, coordeno os trabalhos da Casa Espírita William Crux, localizada no bairro do Prado, aqui em Maceió. Há 85 anos, realizamos trabalhos com a comunidade, com idosos, gestantes, crianças. Nós realizamos também palestras públicas doutrinárias, cursos, atividades como seminários, atendimento fraterno, atendimento psicológico e terapia comunitária. Participamos da Nota Fiscal Cidadã desde o início e estamos realizando um sonho, que é a construção de um galpão onde ampliará as nossas atividades sociais. Por isso pedimos, se cadastre na Nota Fiscal Cidadã, coloque o CPF na nota, escolha uma instituição assim como a nossa. Além de praticar solidariedade, você vai estar concorrendo a prêmios em dobro. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe e que todos possamos permanecer em paz. Que essa espiritualidade maravilhosa do Centro Espírita William Crux possa nos auxiliar na reflexão da tarde de hoje em torno do tema que nós nos propusemos a fazer. Nosso tema: brilhe a vossa luz. Vejamos que interessante a fala de Jesus, do ponto de vista evangélico, do ponto de vista profissional também, do ponto de vista social, considerando que é da lei maior da vida que nós devemos viver em sociedade. Assim nos fala Jesus lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículos 14 a 16. Assim nos diz Jesus: brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Deixa eu repetir. Brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique vosso Pai que está nos céus. Quando Jesus assim o fala, de pronto a gente já percebe que ele faz um reconhecimento. Brilhe a tua luz, é a sua luz. Eis aí o primeiro ponto a ser refletido. Depois ele dá um sentido a essa afirmação que ele faz lá no Evangelho de Mateus. Para que indica uma motivação, um porquê. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Fazer com que os homens percebam as vossas boas obras e glorifiquem e deem glórias a Deus que está nos céus, ao nosso Pai que está nos céus. Tem algumas observações interessantes nessa colocação de Jesus, né? A primeira delas é o brilhar a nossa luz. A segunda delas, fazer com que os homens vejam as boas obras. Isso é uma recomendação, uma orientação de Jesus. Fazer com que os homens, as pessoas ao nosso entorno, possam perceber as boas obras e possam glorificar ao Pai que está nos céus. Veja, 3 circunstâncias numa só. Quando Jesus fala, brilhe a vossa luz, tem uma outra coisa aí também nessa fala. Todos, absolutamente todos, temos uma luz. Que luz é essa? Quais são as habilidades que eu trago no meu coração? Quais são as competências, né, que eu tenho no meu coração para que eu possa, digamos assim, realizar boas obras? Vejam que interessante a fala de Jesus. Eu preciso fazer o reconhecimento dessa luz, dessas habilidades, dessas competências, para poder realizar boas obras e fazer com que os homens, através do perceber dessas boas obras, possam glorificar a grandeza de Deus. E aí,
Às vezes nós passamos toda uma vida nesse processo de reflexão, de busca, de escolha de uma profissão, de uma circunstância, ou de trabalhos que nós abraçamos, quer na casa espírita, quer na nossa vida social, quer na informalidade, até porque trabalho é toda ocupação útil, né? Nos diz o livro dos Espíritos, nos dizem os Espíritos, né? Não só é aquele trabalho de carteirinha assinada, mas efetivamente toda ocupação útil. Eu preciso então reconhecer ou perceber, ou ainda fazer aumentar essa luz no meu coração para poder levar adiante as boas obras propaladas, digamos assim, estimuladas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Eu posso ser então um médico, um enfermeiro, um psicólogo, um pescador. Eu posso então ser um marceneiro, não importa qual seja a atividade que nós venhamos a abraçar. Me recordo aqui do personagem Gesiel, lá do livro Paulo Estevam, que chama a atenção do feitor após ter se feito escravo sob as ordens do responsável lá da Acaia, né, de Corinto. Corinto é a cidade que pertence lá à região da Acaia, na antiga Grécia, da Grécia. Mas ele chama a atenção como um escravo do feitor pelas suas habilidades, pela forma como ele conversava com as pessoas, na atividade que ele executava naquela hora, naquele momento. Veja, ele é feito um escravo, havia perdido o pai, ensanguentando à sua frente, sendo torturado à sua frente. A irmã também foge, ele preso, é feito escravo e é colocado nas galeras para remar. Olhem, vejam que interessante. Mas as habilidades do espírito naquela função, nos diz o livro Paulo Estevam, são tão primorosas, tão educadas, de tamanha entrega à atividade, à função, à amorosidade, mesmo diante de circunstâncias tão difíceis, que isso é digno de nota pelo Espírito Emmanuel. Emmanuel faz essa observação, de que ele chama a atenção do feitor pela forma como ele se relacionava com seus companheiros de remo. Uma fala muito específica, muitos não aguentam passar mais de 4 meses nessas funções, eram remos pesadíssimos, né? Um trabalho, portanto, exaustivo, consumia muitas energias e levava muitas pessoas ao adoecimento, mas ele sempre evocando nas pessoas a importância, a função, o trabalho, de que tudo, absolutamente tudo, pertence a Deus. São formas de servir a Deus, não importa. Nós sabemos que existem atividades que vão chamar mais atenção, outras menos atenção, mas todas elas também têm a sua função. Trazem, arrastam consigo a sua necessidade de aprendizado, trazem consigo as suas formalidades ou aprendizados, digamos assim. Isso é muito interessante, né? Todos eles formatam, num certo sentido, as nossas personalidades, trabalham o nosso jeito de ser, de agir para com as outras pessoas, não importa quais sejam. Mas eu preciso, então, voltando à reflexão, reconhecer quais são essas luzes, quais são essas habilidades que eu trago no meu coração. Seria, então, um médico, um enfermeiro, um psicólogo, um bombeiro, não importa quais sejam. Gesiel é aquela pessoa que, estando como remador, valoriza a grandeza de Deus. Ele faz brilhar, então, a grandeza de Deus no remo. Veja como são as coisas, as circunstâncias.
E muitas das vezes nós somos equivocados ou iludidos com relação às profissões que nós abraçamos, né? Queremos sim ser um psicólogo, ou um enfermeiro, ou um bombeiro, mas que possa sempre aparecer um pouquinho das nossas personalidades. A espiritualidade amorosa, ela nos ensina, e particularmente na doutrina dos espíritos, que as atividades que nós abraçamos têm uma função, têm uma finalidade, fazer brilhar a grandeza do Pai. E aí, relacionando também com as outras obras, a gente começa a perceber que, por exemplo, certas atividades, seja na doutrina dos espíritos ou, de um modo geral, na sociedade, ela vai aparecer na nossa vida, ela vai chegar na nossa vida, quando também estiver presente certas habilidades, certas características. O que levou o espírito André Luiz a falar, a fazer aquela frase que está logo no comecinho, fazer a citação do livro Nosso Lar, porque é o livro que a grande maioria de nós talvez tenhamos lido. Ele nos fala lá no Nosso Lar, né? Quando o servidor está pronto, o serviço vai aparecer. Veja a costura que a gente vai fazer com a primeira fala de Jesus. Repetindo, quando o servidor está pronto, o serviço vai aparecer. Significa dizer, então, que a espiritualidade tem o seu processo natural de seleção para certas atividades. Existem atividades que nós queremos abraçar, às vezes, as quais, ou para as quais, nós ainda não nos encontramos prontos ou amadurecidos. Porque a espiritualidade sabe que certos trabalhos poderiam comprometer as nossas existências. Então, certas atividades são entregues aos espíritos que precisam abraçar estas atividades. Lá no livro, nós falamos de Gesiel, que abraçando a atividade de um remador, estando escravo, glorifica a grandeza de Deus, exaltando cada trabalho realizado. A gente percebe que essa figura, que mais tarde é batizado por Pedro de Estevão, começa a trazer habilidades, luzes, que o tempo todo vão exaltar a grandeza de Deus. Ele conversando, Gesiel, por exemplo, conversando com a sua irmã Abigail, Gesiel buscando consolar o pai, que havia perdido terras, havia perdido a propriedade para o Licínio Minúcio. Ele já havia sido expropriado anteriormente, o que levou sua mãe a um processo de tristeza muito grande. Mas quando ele retorna a Acaia, novamente ele expropria o pai. E o tempo todo Gesiel conversando com o pai, exaltando o pai, no pai, a bondade de Deus, a justiça de Deus. Posteriormente, ele num processo de retomada da saúde, naquele momento que ele está delirando, ele começa então a declamar, a declinar, a falar os textos de Isaías, o que chama a atenção de Pedro, É muito interessante o quão ele é aproveitado pela espiritualidade desde o momento, porque é exatamente isso que o Espírito André Luiz nos coloca. O serviço vai aparecendo, vai surgindo na vida de cada pessoa na medida em que o servidor se encontra pronto, em que o coração se encontra maduro. Aí o trabalho vai sendo apresentado lentamente a essa pessoa para que ela possa abraçar essa atividade. Isso acontece também com o nosso mestre Allan Kardec, com o professor, com o codificador. A gente percebe isso no livro Obras Póstumas. E a gente começa então a perceber que a espiritualidade que nos circunda e que são vinculadas a cada instituição, a cada natureza de trabalho, elas têm o seu processo de seleção para as atividades de modo geral em cada localidade,
em cada pátria, por que não dizer no planeta por si só, como um todo, né? Então, em André Luiz nós temos também essa expressão, quando o servidor está pronto, o serviço vai aparecer. A gente começa a perceber também, nas obras, juntando com as obras de André Luiz, que para cada serviço existente na Terra e na espiritualidade, existe um tipo de servidor, de trabalhador, com um conjunto de habilidades específicas. Nós havíamos falado de que certos trabalhos, certas atividades demandam habilidades, competências, como também certos trabalhos vão forjar o fazer do ser, né? Vão forjar certas competências no coração desse homem. Por exemplo, um gari, um lixeiro, né? Vai forjar algumas habilidades, algumas competências nesse coração, que retorna a carne nessa atividade. O trabalho de um médico, o trabalho de um psicólogo também vão forjar certas competências, certas habilidades que vão forjar nesses respectivos seres outras habilidades e outras competências. No livro Nosso Lar, por exemplo, a gente vai perceber isso. André Luiz, quando já se sente um pouco melhor, ele vai buscar o trabalho e ele vai ouvir do Clarencio a seguinte expressão aqui, André Luiz: a medicina é do coração, né? Ele que havia sido médico quando encarnado, e a ele é dado, ofertado um trabalho que, num certo sentido, não tem nada a ver, no primeiro momento, com o trabalho com o qual ele se propôs. Ele gostaria de continuar executando tarefas na área da saúde, mas ele escuta essa frase de Clarencio aqui, André Luiz: o trabalho, a medicina é do coração. Vejam que interessante, o primeiro trabalho que ele vai executar é receber os digamos assim, desencarnados nas câmaras de regeneração. Ou seja, fazer aquele processo de acolhimento daqueles irmãos que retornavam da carne à espiritualidade. Trabalho, num certo sentido, diferente do trabalho do médico, né? É interessante isso, porque as atividades nos são dadas na medida em que a gente as merece. Sem falar no fato também de que a espiritualidade amorosíssima às vezes nos concede certas oportunidades de trabalho para que nós possamos aprender com ela, mesmo talvez não tendo tantos méritos para certos trabalhos. Joana de Ângeles fala isso, por exemplo, no livro Dimensões da Verdade, sobre o exercício da mediunidade, né? É muito interessante essa colocação também da irmã, numa mensagem em que ela vai falar sobre uma necessidade que nós trazemos, às vezes, de queremos ser, em determinadas circunstâncias e ocasiões, os melhores médiuns, os melhores pregadores do Evangelho, os melhores doutrinadores ou esclarecedores, como o queiramos. E a gente vai começando a perceber a necessidade do trabalho, da descoberta dessas luzes, para que a gente possa glorificar a grandeza de Deus. O trabalho, o agir, a atividade do ser do Espírito, ele tem essa função, essa finalidade, de fazer com que nós possamos glorificar a grandeza do Pai que está nos céus. Vejamos então outra fala interessantíssima, né, que está na Doutrina dos Espíritos, no livro Obras Póstumas, numa mensagem que se intitula Meu Sucessor,
datada de 22 de dezembro de 1861. Kardec trazia uma curiosidade em relação a como ficaria a doutrina espírita após o seu retorno à espiritualidade. Como é que ficaria a doutrina na qual ele trabalhou, na qual ele se entregou? Nessa mensagem, a gente vai perceber, ao longo dessa mensagem, que a espiritualidade ela realmente segue a um processo muito interessante de escolha, né? Não é de preterição, mas a de buscar escolher irmãos que talvez demonstrem mais maturidade para certas naturezas de trabalho, para certos tipos de trabalho. O que faz com que a gente busque se tranquilizar, se consolar, se contentar num certo sentido, para não abraçar atividades às quais nós não teríamos competência no atual momento, ou não teríamos maturidade na atual conjuntura das circunstâncias, em virtude de que, para certas habilidades, certos trabalhos, são necessários outras entregas, outros níveis de renúncia, para os quais talvez nós não estejamos preparados no momento, por mais bonito que ele nos seja. É uma reflexão que a gente possa fazer, por exemplo, eu, Lourenço, adorar fazer trabalhos de comentário do Evangelho, ser um expositor do Evangelho, mas será que eu teria, talvez, na atual conjuntura, a entrega, a disponibilidade de todos os finais de semana, por exemplo, uma circunstância aleatória que a gente está pegando aqui como exemplificação. A entrega, o sentimento natural de entrega, de abnegação ao trabalho da exposição, das palestras, tal como, por exemplo, um Haroldo Dutra Dias, um Rossandro Klingen da vida, de todos os finais de semana ter que abrir mão da sua família, da convivência com seus filhos para poder levar a doutrina dos espíritos. Vejam que interessante. Talvez eu não tivesse. Como talvez eu também não tivesse o conhecimento, a sabedoria, a entrega ao estudo, a dedicação a esses momentos que precisam ser levados a efeito, para que a tarefa possa ser melhor executada. Vejam que interessante. E aí a gente começa a fazer essa relação, essa costura com o que vem desde aquilo que o Cristo nos fala. Então os irmãos, ou certos irmãos, que abraçam determinadas atividades, trabalhos, ali merecem estar. Com isso, a gente já pacifica, já tranquiliza o nosso coração. Aquilo que nos é ofertado, nos é dado, e a gente tem que procurar abraçar, né? Para que a gente possa fazer brilhar essa luz, ainda que ela seja relativa, mas dentro do nosso meio, do nosso ambiente, para que as outras pessoas possam ver efetivamente a beleza desse trabalho, para que a gente possa exaltar a grandeza de Deus. Desde Gesiel, quando Gesiel traz esse exemplo dos remos, fica então para cada um de nós essa reflexão. Mas voltando lá à mensagem que se encontra no livro Obras Póstumas de Allan Kardec. A espiritualidade diz assim, Allan Kardec, é uma mensagem para quem quiser acompanhar e ler lá no livro Obras Póstumas. No dia 22, é uma mensagem que se intitula Meu Sucessor, datada do dia 22 de dezembro de 1861. É interessante que a espiritualidade vai falando para o mestre lyonês, né, Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail, vai dando a ele traços de que, embora a responsabilidade coubesse a ele, os planos de Deus não estavam assentados somente na personalidade dele, na figura dele. Embora ele tenha sido um grande trabalhador entre bilhões de seres viventes
no plano material e espiritual da Terra, ele foi o escolhido por nosso Senhor Jesus Cristo para trazer a terceira revelação à Terra. Mas os Espíritos fizeram saber a ele que os planos de Deus não estavam assentados na figura de um único homem. Vejam que interessante. E isso é importante para a nossa reflexão, porque às vezes nós assumimos tarefas mínimas na seara espírita, por exemplo, como médiuns, como expositores, como passistas, como médiuns, psicógrafos, e achamos que aquilo é absolutamente tudo. É uma empolgação muito grande da nossa parte. E os Espíritos dizem a Allan Kardec, a ti te incumbe o encargo da concepção. A espiritualidade já está falando que existe um possível sucessor, um possível trabalhador, que viria após a vinda dele. A ele o da execução. Pelo que terá de ser homem de energia e de ação. Os Espíritos falam assim: admira aqui a sabedoria de Deus na escolha de seus mandatários. Tu possuis as qualidades que eram necessárias ao trabalho que tu tens a realizar. Porém, não possuis as que são necessárias ao teu sucessor. Tu precisas da calma, da tranquilidade, do escritor que amadurece as ideias no silêncio da meditação. Ele, se referindo ao sucessor, precisará da força do capitão que comanda o navio segundo as regras da ciência. Exonerado do trabalho da criação da obra, sob cujo peso o teu corpo sucumbirá, e realmente isso acontece a Allan Kardec, né? Ele falece de um aneurisma diante do trabalho exaustivo que era fazer a codificação da doutrina dos espíritos, né? É interessante que a espiritualidade vai informando para ele o tempo todo que a obra, o trabalho, não pertencia, não era uma criação dele, né? E a ele é demandado até o nome Allan Kardec, que era o pseudônimo que havia sido dado a ele, porque em existências anteriores ele havia sido monge druida nas costas da Gália, né? Ali nas costas da França. O tempo todo a espiritualidade vai ensinando a ele, embora ele já possuísse em seu coração, pela tarefa que ele abraçou de codificar a doutrina dos espíritos, sinais, traços de humildade. Continuando então a mensagem, ele diz assim, sob cujo peso o teu corpo sucumbirá ao trabalho imenso de codificação da doutrina. Ele terá mais, e se referindo ao sucessor, ele terá mais liberdade para aplicar todas as suas faculdades ao desenvolvimento e à consolidação do edifício. E aí Allan Kardec, na sua, digamos assim, curiosidade, pergunta, né? Isso está nessa mensagem também, para que a gente possa ir fazendo a relação de que é necessário fazer a descoberta das nossas luzes, para que possamos divulgar melhor a grandeza de Deus. Ele pergunta, poderás dizer-me se a escolha do meu sucessor já está feita? Era uma curiosidade que Allan Kardec tinha em relação ao possível sucessor. E os espíritos respondem, está sem o estar. Aqui eles já nos dão uma outra lição acerca de doutrina dos espíritos, fazendo a referência ao livre-arbítrio, que é uma faculdade que é dada ao ser, a capacidade de escolher sobre qual caminho chegar, ou qual caminho tomar. Interessante isso. Quanto mais desenvolvidos os espíritos, a gente vê isso no livro Céu e Inferno, nos casos que são estudados por Allan Kardec, os espíritos mais felizes são aqueles que sabem fazer as melhores escolhas. Essa capacidade de escolher bem, né, traduz-se no livre-arbítrio mais desenvolvido. Ele então pergunta, e os espíritos então respondem a ele, né, porque ele pergunta, podereis dizer-me, Allan Kardec pergunta à espiritualidade,
se a escolha do meu sucessor já está feita, repetindo, para aqueles que chegaram agora. Está no livro Obras Póstumas, mensagem Meu Sucessor, mensagem datada do dia 22 de dezembro de 1861. Está sem o estar, dado que ao homem, dispondo do livre-arbítrio, pode, no último momento, recuar diante da tarefa que ele próprio elegeu. É também indispensável que dê provas de si. E aí a gente vai relacionar com as falas que nós fizemos, desde o André Luiz, desde a fala de Jesus, de capacidade, capacidade, de devotamento, de desinteresse, de abnegação, entrega, gente. Certas tarefas, certas atividades, nós podemos até ter competências, habilidades para certas atividades numa determinada instituição. Mas cabe a nós esperar, aguardar o convite. Quando a tarefa tiver que ser de fato abraçada, naturalmente a espiritualidade vai nos convidar pelas mãos das pessoas que conosco convivem. É muito oportuno, muito interessante que a gente não apresse determinadas atividades. Aguardemos, não precisa esse marketing todo, né? Que nós às vezes queremos fazer. É interessante comentar, aproveitar a oportunidade do ensejo, em que nós percebemos certos irmãos, às vezes, querendo fazer esse trabalho de divulgação na área da doutrina dos espíritos, mas fazendo um marketing muito grande, né? Fazendo um merchan muito grande em torno das suas habilidades, das suas competências. E a espiritualidade sabe exatamente dos nossos corações e dos nossos sentimentos. Irmãos existem que até apelam para certas formas de oratórias que são muito características da doutrina dos espíritos. E aí a gente aprende mais uma vez com o nosso irmão Haroldo Dutra Dias, que anteriormente nós tínhamos uma forma de falar e hoje nós temos outra forma de falar. Anteriormente chamava a atenção dos homens, né? A forma de falar de Divaldo Pereira Franco, a forma divaldina de falar, digamos assim, de Raul Teixeira. Estes, sim, pessoas naturais, originais, de uma época em que um não conhecia o outro, não havia o WhatsApp, por exemplo, não havia internet. De uma forma absolutamente sincera, verdadeira, entregue, né? No falar daquela forma. Hoje, nós temos outra forma de falar. Mas a gente percebe aqui e acolá que determinados irmãos usufruem, talvez, dessa forma de falar, tentando fazer brilhar as suas respectivas luzes, mas, num certo sentido, se aproveitando da expressividade desses dois irmãos, Raul Teixeira, Divaldo Pereira Franco, que são originais na sua forma e na sua essência. Isso é interessante para a nossa reflexão. O brilhar a vossa luz, ela vai se traduzir também no aspecto da originalidade, do ser aquilo que nós somos, não copiando as pessoas que nós elegemos como ídolos. É interessante isso. Porque quem é que se utiliza dessa estratégia, dessa forma de agir? Os espíritos inferiores, os mistificadores, os enganadores, aqueles que trazem o propósito de seduzir, de fazer com que olhem para mim, vejam como eu sou. E a gente precisa estar atento com relação a isso. É muito importante essa reflexão trazida pelo Cristo nesse sentido também. Brilha a sua luz, a vossa luz. Não é a luz de A, de B, de C, ou dos terceiros com os quais nós admiramos. A mentora Joana de Ângeles, ela vai dizer no livro Vida, Desafios e Soluções, que nós deixemos de aparentar propósitos de elevação moral, imitando esses ídolos provisórios, mas sejamos aquilo que nós somos, porém conscientes das dificuldades que nós temos que trabalhar nos nossos corações, né? Vejamos, por exemplo, aqui também o caso de Paulo. Que interessante.
Paulo é uma pessoa antes da sua conversão ao cristianismo, da sua entrega ao cristianismo, ao Cristo, e é uma pessoa depois. Se a gente colocar um intervalo, um interstício mínimo de uma semana, a gente vai perceber que antes ele era um perseguidor de cristãos, e uma semana depois ele torna-se cristão. Mas vocês já tentaram imaginar, não digo coragem, mas a humildade dele, ser humilde é isso. É você se apresentar diante das pessoas para falar, sabendo que elas conhecem as suas dificuldades, os seus equívocos, os seus erros, mas ainda não conhecem as suas habilidades, as suas competências para determinados feitos. Assim foi com Paulo. Uma semana antes ele perseguiu cristãos, ele massacrou. Uma semana depois, após a sua conversão e o seu processo de, digamos assim, de limpeza espiritual, ele já passa então a trabalhar em nome do Cristo, mas mais à frente ele começa a pregar, agora não mais como doutor da lei, como o livro nos mostra, mas efetivamente como cristão renovado, para as pessoas às quais ele tinha perseguido. Isso é muito difícil, porque na grande maioria das vezes, a gente quer falar para as pessoas, sempre mostrando o nosso lado bom, né? Muitos irmãos, por exemplo, começam nesse trabalho de exposição da doutrina dos espíritos, o trabalho de pregação, após um determinado momento, para que as pessoas se desvinculem do seu passado equivocado. Paulo não, se apresentou de forma absolutamente humilde e muitas vezes reconhecendo que antes era um perseguidor, mas que agora assumiria nova vida. Essa é uma postura humilde, gente. É isso que nós devemos fazer. Fica então um grande ensinamento também para os médiuns, né? Porque às vezes determinados irmãos querem de todo jeito serem médiuns, grandes trabalhadores, psicografarem grandes obras, mas será que vão suportar o trabalho? Será que não seria melhor deixar isso mais adiante, quando a maturidade assim chegasse? Essa é a reflexão que a gente tem que fazer também nos trabalhos que muitos irmãos às vezes querem abraçar na doutrina dos Espíritos. Jesus, em outro momento, vai nos falar, né? Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as trevas? Jesus se refere a esse aspecto do visual, do sensorial, porque a visão talvez seja o aspecto sensorial que talvez mais corrompa o nosso interior. E às vezes nós somos assim, né? Nós olhamos as outras pessoas, queremos enxergá-las como pessoas humildes, não enxergamos nela a humildade, isso se reflete na nossa forma de trabalhar também, de agir na seara espírita, no trabalho formal, por assim ser, e ficamos, meu Deus do céu, fazei de mim pessoa humilde, não me faça vaidoso ou orgulhoso como essa pessoa, como A, como B ou como C. Num certo sentido, essa fala de Jesus, né, se os teus olhos forem maus, o teu corpo será todo tenebroso, ele vai também nos pedir um certo cuidado com esse aspecto do visual, né? Porque às vezes nós corrompemos muito o nosso coração com o excesso de olhar para o outro. E olhar demais a vida do outro, às vezes desperta no nosso coração certas invejas, certos sentimentos não tão tranquilos assim. Vejamos que o ciúme, às vezes, ele nasce desse excesso de olhar dos feitos, dos ganhos alheios, digamos assim, dos patrimônios alheios, tanto no aspecto material quanto espiritual. Muitos irmãos, por exemplo, às vezes ficam, poxa, por que será que fulano de tal já está trabalhando na doutrina espírita e eu ainda não? Fulano de tal, o meu irmão Cicrano já está como médium lá, ou falando, e eu ainda não. Veja,
se eu conter esse excesso de olhar, eu vou conter também esse ciúme. E vou conseguir seguir a minha vida com absoluta tranquilidade, serenidade. Não vou ser tão corrompido no meu sentimento, no meu coração, na minha espiritualidade, com esse órgão sensorial. Então, eu preciso também vigiar esse órgão, que é extremamente importante na ascensão e no crescimento do espírito. Então, quando Jesus fala, brilhe a sua luz, para, esse prepostozinho para, que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus, é exatamente essa a reflexão que os médiuns, os trabalhadores da seara espírita, os cristãos devem fazer. Porque, gente, a linha que separa o obreiro e a obra, ela é muito fina, ela é muito tênue. E a obra, o fazer, deve sempre exaltar a figura do Cristo e a figura de Deus. A obra, ela não deve exaltar a personalidade, o médium, o trabalhador. Ela deve exaltar a grandeza do Cristo, a grandeza de Deus. Existem certos procedimentos na doutrina dos espíritos que a gente respeita, mas às vezes a gente fica questionando, meu Senhor Jesus, será isso correto? Né? Será que isso se coaduna com uma postura efetivamente cristã? Porque nem é tanto, nem é tão pouco. Né? O excesso de humildade, às vezes, não é bom também. Porque ele não deixa que esse conselho propalado e ensinado por Jesus seja seguido à risca. Ele dá uma função a essa luz. Veja, quando ele fala assim, brilha a vossa luz para que os homens vejam as vossas boas obras. Se eu for extremamente humilde, não, peraí, eu não quero que ninguém saiba de absolutamente nada do que eu faço. Como é que os homens vão saber das boas obras a serem executadas e feitas por nós? Então, nem é tanto, nem é tão pouco, como nos diz Buda. A corda do violão nem pode estar retesada, extremamente esticada, porque ela há de se romper, nem tampouco pode estar folgada, porque ela não vai produzir o som que ela precisa produzir. Mas o excesso de humildade talvez não seja tão bom. Mas, num outro sentido, a gente começa a perceber irmãos, talvez, embriagados, né? Com os apupos, com os endeusamentos que são feitos porque supostamente recebem um espírito de A, de B ou de C, e é necessário cuidado com isso. É necessário humildade, porque o orgulho, a vaidade, ela corrompe, ela atravanca, ela atrapalha certas habilidades, inclusive a mediunidade, a psicofonia, né, a própria psicografia. Certa feita foram fazer um elogio a Chico Xavier. Chico, você já está no céu. Ele disse, meu filho, é verdade. Céu, centro espírita do umbral. Ou seja, ele está solicitando ao outro que não o cerque com tantos apupos, com tantas vaidades. Ele já está fazendo um reconhecimento público de pronto de que esse excesso não faz bem à saúde espiritual dele. Isso é importante para a gente. Então, voltando ao comentário, a linha que separa o obreiro e a obra é muito tênue, é muito fina. Não raro a gente vai ver também nas outras visões cristãs a exaltação da figura do Cristo e de Deus ficando num aspecto secundário. Aparece mais o obreiro, no caso da doutrina dos espíritos, mais o médium psicógrafo do que propriamente o espírito que ali escreve, né? Do que Deus, do que Jesus. Quem tem que aparecer na obra sempre
É importante que nós nos conscientizemos disso. É a figura do Cristo, é a figura de Deus. Vejamos que Jesus era o médium de Deus. O tempo todo exaltava a personalidade, a grandeza de Deus. Essa é a conduta ideal que nós devemos procurar seguir. E aí vem as reflexões. Quem tem que aparecer? A obra ou o obreiro? Quem tem que aparecer é a obra, não é o obreiro. O mestre, o Cristo ou o cristão? Quem tem que aparecer é o mestre. O médium, no nosso caso, espíritas. O médium ou a mensagem? E a mensagem tem que traduzir grandezas de Deus. É importante essa reflexão. E, via de regra, se a gente não prestar atenção, a gente vai exaltar mais o trabalhador do que propriamente aquilo que deve ser exaltado, a figura de Jesus e a figura de Deus. Essa situação invoca em nós a necessidade de nós sermos humildes, né? Trazermos a humildade nos nossos corações. E não chegarmos em certos locais também com aquela postura, né, que às vezes não é uma postura natural, mas é uma postura sedutora. Aquela postura da entrega ao momento, da afetuosidade, da fraternidade, da singeleza, da autenticidade. Nós sermos pessoas autênticas, verdadeiras, não pessoas sedutoras, como nós gostamos às vezes de ser, né? Dentro dessa postura da humildade, repetindo, e aí a gente já vai caminhando para o nosso final, nunca a humildade que sufoca, que constrange o mostrar das boas obras. Porque a gente precisa mostrar as boas obras sem sermos vaidosos, sem sermos orgulhosos. Elas precisam ser mostradas para exaltar a grandeza de Deus. Por isso é que Jesus nos ensina a brilhar no sentido de fazer nascer o cristão, o médium. A gente lembra mais uma vez a figura de Gesiel, né? É interessante que no livro ele não sabia, tão logo ele se recupera do seu problema de saúde, que o Messias já havia vindo. E quando ele escuta Pedro falar disso, não soubestes que o Messias já esteve conosco? Emmanuel traduz a alegria de Gesiel, dizendo que ele quase que dá um pulo da cadeira. E ele se sente surpreendido diante da fala de Pedro sobre a grandeza de Jesus. E ele vai se debruçar sobre aquela obra, sobre aqueles escritos, os primeiros escritos acerca de Jesus, e posteriormente vai se tornar um pregador do cristianismo nascente. Emmanuel chama a atenção disso com muito mais desassombro do que os próprios discípulos, que ainda estavam muito presos pelas tradições judaicas. Quem mais falava à época eram os doutores da lei, os doutores do templo. Ele se toma de um desassombro muito grande, tamanha entrega e disponibilidade dele. Tamanha a identificação que ele já tinha muito tempo antes, né? Quando ele é preso, ele já falava do Messias, da admiração do Messias. Ele conversando lá com Abigail, ele já faz essa conjectura. Será que o Messias já não está entre nós? A ligação que já havia dele com o Messias antes mesmo da obra chegar. Veja como são as coisas, então. Essa é a reflexão que nós gostaríamos de fazer, de ter feito. Importantíssimo, então, como considerações finais, vencermos a nossa timidez, os olhares alheios, os olhares externos, né? Do mesmo jeito que a gente olha muito para o outro, a gente também tem que fazer vencer ou se esforçar para vencer os olhares alheios, porque do contrário, gente, a gente não vai conseguir trabalhar. Um médium que está lá no seu processo de educação mediúnica, isso está no livro, nas obras do projeto Manuel Flamengo de Miranda, se ele ficar muito entregue, pensando o tempo todo no que as outras pessoas vão achar dele,
e não se desvincular desses olhares externos, ele não consegue fazer a sua entrega para que a espiritualidade possa usufruir do material que ele traz no seu coração e fazer a entrega para a sua psicofonia, para a sua psicografia, ou ainda para o seu trabalho, seja ele qual for, de exposição, de oratório. Ele tem que abrir mão um pouco desse excesso de olhar externo. Então a gente precisa também vencer esse excesso de timidez, que às vezes é prejudicial, e fazer com que a nossa luz possa brilhar. Essa, então, foi a reflexão que nós gostaríamos de trazer. Que Jesus, então, nos abençoe sempre, nos ajude a encontrar as nossas habilidades, as nossas competências. Que o Senhor Jesus, então, possa nos ajudar a fazer brilhar cada vez mais essa luz, para que a gente possa exaltar cada vez mais a grandeza de Deus, a bondade dele nas nossas vidas. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos proteja, e até uma próxima oportunidade. Que assim seja.